Olá, meu nome é Patrícia e bem-vindo a mais um episódio na nossa jornada pelo sobrenatural. Vemos como pessoas têm atração pelo sobrenatural. Basta observar o segmento de entretenimento nos anos recentes. Milhares de livros, programas de TV, produções de cinema abordando assuntos como anjos, extraterrestres, monstros, demônios, fantasmas, bruxas, magia, vampiros, lobisomens e super-heróis de todas as cores e tamanhos. Filmes de sucesso como X-Men, Os Vingadores, Harry Potter, Super-Homem, Crepúsculo e tantos outros retratam o mundo sobrenatural. Séries de televisão como Sobrenatural e Stranger Things têm seguidores fiéis, mesmo após o término das filmagens de novos episódios. Estes temas sempre foram populares em contos, livros, arte, mas por quê? Uma possível razão é que estes produtos proporcionam um universo cada vez mais fascinante do que o nosso, servindo como um meio de fugir do dia a dia. Sentimos emoção ao observar a batalha entre o bem e o mal. Lembra-se de O Senhor dos Anéis? Da batalha épica dos heróis da Terra-média contra Sauron, o Senhor das Trevas? Tem encantado leitores e espectadores até hoje. Quanto mais fantástico for o vilão, maior será o espetáculo da vitória. De outro ponto de vista, Deus pôs a eternidade nos corações humanos, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Na nossa condição humana, há algo que anseia por uma experiência que ultrapassa o humano, algo sagrado. O apóstolo Paulo afirmou que este anseio surge do fato de vivermos no mundo criado por Deus. A criação evidencia a presença de um Criador e, consequentemente, um universo que está além da nossa compreensão. Em Romanos capítulo 1, versículos 18 a 23. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Mas parece que não damos a mesma importância às histórias épicas da Bíblia como atribuímos às histórias sobrenaturais presentes nos livros, filmes e lendas. Temos diversas justificativas para tal, como a falta de efeitos especiais e a ideia de que os personagens bíblicos são normais ou ultrapassados. Muitas pessoas acreditam que os personagens bíblicos não são animados ou heróicos e fatores culturais os impedem de se identificarem com eles. Outro grupo não busca inspiração em retratos de pastores antigos e homens de túnicas, como nas peças de teatro de Natal. Ademais, as lições da igreja acerca do mundo invisível muitas vezes tornam o assunto um tanto maçante e sistemático, enfraquecendo e tornando-o ineficaz. Numerosas convicções cristãs acerca do mundo espiritual são infundadas. Por exemplo, anjos não possuem asas, exceto os querubins, considerados seres celestiais e não anjos. Demônios não possuem chifres nem cauda, e eles não estão aqui para nos obrigar a pecar. Nós cometemos os nossos pecados por conta própria. Anjos e demônios desempenham funções secundárias no mundo invisível. No primeiro episódio, perguntei se você realmente acredita no que a Bíblia diz. Agora considere o seguinte teste. A Bíblia diz que Deus tem um grupo de seres divinos que executam as suas decisões, conhecido como a Assembleia ou Concílio de Deus. Salmo 89,
versículos de 5 a 7. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam. Em Daniel, capítulo 7, versículo 10, e saía um rio de fogo de diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Um dos versículos mais claros sobre isso é o Salmo 82, versículo 1. Deus toma o seu lugar na congregação divina, no meio dos deuses ele julga. Estes versículos são surpreendentes e significam exatamente o que dizem. Como qualquer outro versículo, precisa ser entendido no contexto de tudo mais que a Bíblia ensina. Neste caso, o que ela diz sobre os deuses e como o termo deve ser definido. A palavra hebraica para deuses é Elohim. Muitos de nós pensamos que Elohim se refere apenas a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. Mas, na verdade, o termo Elohim aplica-se a qualquer ser do mundo espiritual invisível. Por isso, se fizermos uma busca no original da palavra Elohim, vamos ver que este termo é usado para se referir ao próprio Deus, como em Gênesis 1, versículo 1. No princípio, Deus, Elohim, criou os céus e a terra. Também se refere a demônios, em Deuteronômio capítulo 32, 17. Ofereceram sacrifícios aos demônios, a Elohim, não a Deus. Sacrificaram a Elohim, deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. E também é usado para se referir a seres humanos mortos desencarnados, como em 1 Samuel 28, 13. Mas o rei disse à mulher: não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu a Saul: vejo um Deus, um Elohim, subindo da terra. Para a Bíblia, qualquer ser desencarnado do mundo espiritual é um Elohim. No entanto, a Bíblia distingue Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, de todos os outros deuses, de várias maneiras. Por exemplo, a Bíblia ordena que os deuses adorem o Deus da Bíblia. Em Salmo 29, versículo 1, nós lemos: deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Ele é o Criador e Rei. Salmo 95, versículo 3. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei, acima de todos os deuses. Salmo 148, versículos de 1 a 5. Aleluia! Louvem o Senhor do alto dos céus, louvem o Senhor nas alturas, louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem o Senhor, sol e lua, louvem-no todas as estrelas luzentes. Louvem o Senhor, céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois ele deu uma ordem e foram criados. Em Salmo 89, versículos 6 e 7, nós lemos: pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus infunde grande terror na Assembleia dos Santos. É temível sobre todos os que o rodeiam. E em 1 Reis, capítulo 8, versículo 23. Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Salmo 97, versículo 9. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu estás muito acima de todos os deuses. Deus é temido no concílio dos santos. Os autores bíblicos são claros ao declarar que não existe outro Deus como o de Israel. Ele é o Deus acima de todos os deuses. Deuteronômio 10, versículo 17. Pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade,
nem aceita suborno. E Salmo 136, versículo 2, nós lemos: deem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Estes seres no concílio celestial são reais. No primeiro episódio, citamos aqui uma passagem em que Deus se reúne com seu exército celestial para decidir o destino do rei Acabe. E naquele trecho, os integrantes deste concílio celestial são chamados de espíritos. Se temos fé na realidade do mundo espiritual, onde Deus e as entidades espirituais que Ele criou residem, então temos que reconhecer que a força-tarefa sobrenatural de Deus, mencionada nestes versículos, também é concreta. Senão, nossa declaração de realidade espiritual não passa de palavras sem sentido. A Bíblia nos mostra que os deuses não se limitam a estátuas de pedra ou madeira, denominando-os espíritos. As estatuetas eram utilizadas pelos deuses para oferecer sacrifícios e instruir seus devotos, que executavam rituais para que os deuses se aproximassem e habitassem os seus ídolos. Então, estes seres espirituais, mencionados no Salmo 82, versículo 1, referidos como filhos do Altíssimo, são parte de um grupo especial na Bíblia. Estes filhos de Deus aparecem em várias passagens, geralmente na presença de Deus, como em Jó, capítulo 1, versículo 6 e capítulo 2, versículo 1. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Eles também estavam presentes quando Deus criou a terra e a humanidade, conforme Jó, capítulo 38, versículo 7. Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. O uso da linguagem de família para descrever estes seres espirituais, chamando-os de filhos, é significativo, pois indica um relacionamento especial com Deus, que os criou. Assim como em uma família humana, onde os filhos são considerados parte do domínio dos pais, esses seres espirituais têm uma posição elevada devido à sua relação com Deus. No mundo antigo, os reis geralmente governavam com a ajuda de seus familiares. Vemos até hoje nos governos dos países este conceito. A família real tinha o controle e o domínio e era visto como dever da família cuidar do império. De forma semelhante, Deus comanda o universo por meio dos seus filhos espirituais. Eles desempenham funções significativas em seu governo e participam das decisões que impactam tanto a vida espiritual quanto a humana. Mais tarde, veremos que nem todos estes seres permaneceram leais a Deus. Esses filhos de Deus também são envolvidos em decisões importantes. Em 1 Reis, capítulo 22, vimos um exemplo claro disso. Deus decidiu que o rei Acabe deveria morrer, mas deixou que seu concílio decidisse como isso seria realizado. Isso mostra que o concílio de Deus não é apenas um grupo de espectadores passivos, eles têm voz ativa nas decisões divinas. Outro exemplo do concílio divino pode ser encontrado em Daniel capítulo 4, onde Nabucodonosor, o rei da Babilônia, foi castigado com loucura temporária. A sentença foi proferida tanto pelo decreto do Altíssimo quanto pelo decreto dos vigilantes. Lemos em Daniel capítulo 4, versículos 17 e 24. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por mandado dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer, e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo, que virá contra meu senhor, o rei. Estes vigilantes são membros do concílio de Deus, cuja função é vigiar os interesses da humanidade. Eles representam uma parte ativa da administração divina, participando diretamente nas decisões que afetam o curso da história humana. Estes exemplos bíblicos nos mostram que os membros do concílio de Deus não são apenas figuras simbólicas ou mitológicas. Eles são agentes reais com funções e responsabilidades no governo divino.
Eles executam os decretos de Deus e, em alguns casos, têm a liberdade de decidir como esses decretos serão executados. Diante destas informações, podemos nos perguntar: e o que isso tem a ver com a nossa vida ou com a prática da igreja? A resposta é que essas verdades bíblicas têm tudo a ver com a nossa compreensão de Deus, do nosso relacionamento com Ele e do nosso propósito aqui na Terra. Para começar, o relacionamento de Deus com sua família terrena é modelado por seu relacionamento com sua família celestial. As mesmas maneiras pelas quais Deus escolhe trabalhar com seus seres espirituais, Ele também escolhe trabalhar conosco, os humanos, para cumprir seus propósitos aqui na Terra. Assim como Ele não precisa de um concílio divino, mas escolhe usar um, Ele também não precisa de nós, mas Ele escolheu nos usar para fazer sua vontade aqui na Terra. Em segundo lugar, a Bíblia mostra que Deus dá a seus seres espirituais o livre-arbítrio. Isso demonstra que nem tudo é pré-determinado. Assim como Deus permitiu que os seus servos celestiais escolhessem a maneira de cumprir a sua vontade em relação ao rei Acabe, Ele também nos dá a capacidade de fazer escolhas em relação às nossas próprias vidas. Por fim, a estrutura do mundo espiritual, onde Deus é o rei e os seus seres espirituais trabalham com Ele, reflete a estrutura que Ele planejou para a humanidade desde o início. Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden, para que, como seus filhos, eles governassem o mundo junto com Ele. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, nós lemos: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Adão e Eva eram filhos de Deus, parte da família de Deus na terra. Deus queria viver com eles e deixar que eles participassem em seu projeto de fazer o mundo todo como o jardim do Éden. Esta ideia vai até o futuro, quando o céu e a terra serão unidos num novo Éden, em Apocalipse capítulos 21 e 22, onde Deus viverá com sua família, tanto a divina quanto a humana. Então, para compreendermos plenamente o nosso destino e o nosso propósito aqui na Terra, precisamos entender o papel que Deus nos deu como parte de sua família. Devemos retornar ao início, ao Jardim do Éden, onde as duas famílias de Deus, espiritual e humana, habitavam juntas, e reconhecer que este é o plano de Deus para o futuro, um novo Éden onde Deus habitará com todos os seus filhos. Um grande abraço e até o próximo episódio.